Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que passou, os Sóstones conseguiu entregar o PL da anistia e conseguiu entregar esse PL da anistia com 262 assinaturas válidas. No mínimo exigido era 257. Ao todo, desses 262, 146 foram assinaturas de partidos que ocupam ministérios no governo Lula. Entre eles, União Brasil, 40 assinaturas. PP, 35 assinaturas. Republicanos, 28 assinaturas. PSD do Kassab, 23 assinaturas. E MDB, 20 assinaturas. Ou seja, mais da metade das assinaturas que garantiram o PL da anistia são assinaturas de deputados da suposta base governista. O Lula ficou puto, evidentemente. Eu acho que não foi surpreendido, porque já vinha sendo alertado desde antes da Gleisi assumir o ministério pelo Padilha, que a base é uma farofa, né? É uma peneira, não tem consistência nenhuma. E você segura esses deputados se os fizerem entender que só serão, tratados como governistas se governistas forem. A questão que está colocada é que antes o governo podia fazer esse tipo de pressão e contava com a força das verbas. Agora não. Agora tem orçamento secreto. Um deputado, dependendo do ministério, vale mais que o ministério. Se eu pegar um ministério lá como o das mulheres, quanto que tem de verba, tal, talvez alguns deputados, principalmente aqueles que são líderes partidários, que têm mais influência, para eles, isso é fichinha. Eles têm como uma estrutura via as verbas do orçamento secreto muito maior. Então, ele não é mais refém do governo. Mas o Lula diz, via Gleisi, que, de qualquer forma, vai colocar a sua mão grande sobre esses traidores, vamos dizer o nome certo. O Zé Guimarães, matéria feita pelo Ivan Longo na Fórum, diz o seguinte: o governo tem um compromisso inarredável com a democracia e com as instituições do Estado Democrático de Direito. Esse requerimento é contra tudo isso, contra o fundamento da existência da democracia no Brasil. Portanto, com quem assinou está contrariando uma posição política do governo. E aí, o governo vai ter que ter firmeza, porque não adianta o Guimarães falar isso em público, e aí esse deputado pega lá, vai no ministério e consegue tudo o que quer, ele fala na semana seguinte, eu voto tudo do mesmo jeito. E o Lula terá que aproveitar essa lista para usá-la de forma firme agora na reforma ministerial. Ou acabamos com a reforma ministerial, Luiz Inácio? Não tem mais? Vai ficar desse jeito? Será que União Brasil, que tem 3 ministérios, e teve um índice de traição imenso, com 40 assinaturas, merece ficar com os 3 ministérios?
é de se perguntar, né? 40 traidores num partido com 3 ministérios, e ministérios como o da comunicação, que agora sumiu com o novo ministro, mesmo com o novo ministro. É dizer, qual é a altivez, qual que é a liderança desses ministros para com as suas bases? É próxima de zero, é muito pequena. É preciso, então, pôr um freio nesse processo. Tudo bem, tem as verbas secretas, o orçamento secreto. Algumas traições a gente vai querer permitiremos. São questões de convicções pessoais, vamos dizer que fosse votar uma questão que seja ligada à descriminalização das drogas. O governo não pode exigir que talvez uma pessoa que tenha um histórico religioso tal vote a favor disso. Mas contra a democracia, deve e pode. Deve e pode. E é isso que tem que permear agora as distribuições de cargos e de verbas para a base de direita. Porque, vejam, nenhum partido de centro-esquerda ou progressista, nem PDT, nem PSB, nem ninguém votou a favor, assinou esse PL da anistia. E aí quero fazer uma segunda parte aqui do meu comentário de hoje para falar sobre o calvário do Bolsonaro. O calvário do Bolsonaro, a gente já disse um pouco aqui no Fórum 11h30 de hoje, mas ele é totalmente estudado a despeito de eu acreditar que, de fato, ele está mal. Ninguém sai de uma cirurgia de 12 horas bem, né? Uma quinta, sexta cirurgia de um processo, de um problema que ele não consegue curar, continua tendo constantemente. Eu acho que tenho que dizer que todo jogo de cena feito depois disso, como a caminhada, não sei se a Tati tem aí o vídeo para a gente mostrar uns 5 segundos, 10 segundos, de ele caminhando no corredor com o andador, olha, sem camisa, né? Ele podia estar de avental, podia estar de tudo, mas ele queria mostrar o corte. Isso daí é uma estratégia de vitimização. Tá bom, Tati, ninguém aguenta ver muito tempo isso. De vitimização, como se fosse o Cristo indo em direção à cruz. É ele, com todos os pecados do mundo sobre o seu corpo, segurando o Brasil. Eu vi tweets de gente dizendo assim: esse homem ainda acorda todo dia de manhã e só pensa no Brasil. Ah, tá bom. Por isso que ele comprou 100 e tantas casas, 40 e tantas em dinheiro vivo, roubou joias. É um cara dedicado ao Brasil. Então, mas isso tende a ser utilizado nos próximos dias. Eu diria que talvez seja a estratégia para o próximo mês e tanto. O Bolsonaro ficar entre idas e vindas ao hospital e internação e se vitimizando para tentar diminuir a rejeição da anistia perante os brasileiros. Eu acho que essa será a estratégia usada pelo Bolsonaro para tentar evitar sua prisão e conseguir o seu perdão. No calvário, como uma pessoa que está com os pecados do mundo sob as suas costas. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.